Bom dia, gente. Nossa aula de hoje é com relação aos verbos modais. Vamos relembrar aqui os verbos modais no inglês. Bom, primeiro a gente sabe que o verbo modal é uma classe bem especial de verbos. Eles sempre serão, aliás, verbos auxiliares, que têm como função nada mais, nada menos do que mudar o significado do verbo principal. Eles ajudam complementando e modificando o verbo principal de acordo com a necessidade da fala ou da escrita. Eles têm a capacidade de alterar e complementar o sentido do verbo principal. Então, essa é a primeira característica dos verbos modais, modal verbs. São verbos auxiliares que têm a função de modificar, certo? De alterar ou complementar o sentido específico do verbo. De que verbo? Do verbo principal. O verbo auxiliar é o que complementa, o verbo principal é o que dá sentido ao que está sendo dito ou escrito. Bom, esses verbos modais, eles têm outra característica. Eles não seguem regras gramaticais iguais aos outros verbos. Eles têm um formato completamente diferente. Olha bem aqui, como conjugar de maneira diferente a terceira pessoa. Do he, she, it. Por exemplo, vocês lembram que o verbo, por exemplo, aqui, work. Se tiver na terceira pessoa do singular, works. Tem um acréscimo do S. Study, studies. O IES. Então, esse uso do S ou do ES na terceira pessoa do singular dos verbos em inglês, que é o he, o she, o it, não acontece com os verbos modais. Assim como também, no passado, eles não recebem essa partícula ED, certo? São 9 os principais verbos modais. Tá bem aqui, são 9. Quais são? Can, could, may, might, must, should, shall ou shall, will e would, certo? São esses os verbos principais que a gente tem que voltar a comentar e estudar. Bom, o uso deles, ele é muito parecido, tá? Eu até botei bem aqui, é muito parecido. Então, você tem que entender em que situação você vai utilizar cada um para que vocês não façam confusões. E eu tentei aqui simplificar da melhor forma possível. Vamos começar aqui com o can. Olha bem aqui o can. O can é utilizado para dizer alguma coisa que é permitida ou possível, certo? Quando você tem a permissão para realizar alguma coisa, ou você é habilitado, você tem habilidade para realizar alguma coisa. Então, vamos lá. O can, ele serve para dizer que algo é permitido ou possível. Indica permissão ou habilidade. Essa habilidade no sentido de você ser capaz de realizar uma determinada ação, certo? Equivale ao verbo poder do português, certo? Olha aqui, birds can fly. Olha aqui, birds can fly. Os pássaros podem voar. You can drink soda this weekend. You can drink soda this weekend. Então, você pode tomar refrigerante essa semana, certo? Associe ele com permissão ou habilidade. E ele pode ser traduzido, não. Ele equivale no português ao verbo poder. Na interrogativa, aqui nós temos outra situação. Na interrogativa, ele não só é utilizado para pedir permissões, como ele é utilizado para permissões informais, uma coisa mais coloquial, certo? Então, nas interrogativas, eles são trabalhados de forma informal. Can I sit with you? Posso me sentar com você? Sure, please. Sim, por favor. Então, na interrogativa, poder de forma informal. Já na negativa,
o verbo cannot, ele pode ser contraído para a forma can't. Então, eu posso usar cannot, como eu posso utilizar o can't. As duas formas são corretas, certo? Lembrando que o can't é a forma contraída, ou seja, abreviada. He can't go out today. Ele não pode sair hoje. Cows can't fly. As vacas não podem voar. Eu poderia também dizer he cannot. Cows cannot. Esse cannot, ele é utilizado com formalidade. Toda forma abreviada, aprendam isso. Toda forma abreviada, ou seja, toda forma contraída é no sentido informal da fala ou da escrita. Aí nós vamos para cold, certo? Aí nós vamos, deixa eu baixar aqui um pouquinho. Aí nós vamos para o cold. Observe bem aqui o cold. Pode ser utilizado como passado de can't. Então, ele indica o passado de can't, ou seja, poderia. She could have called him, but she didn't. Ela poderia ter ligado para ele, mas não o fez. Então, é só assim, could é o passado de can. Ou seja, poderia, pude, poderíamos, sempre que for associado ao passado. Tá aqui, ó. I did everything I could. Eu fiz tudo que pude. Passado. Ele também pode ser utilizado para indicar ações no presente ou no futuro. Já um pouco mais, não muito usual, mas ele pode indicar ações no presente ou no futuro. Aí vai ser por uma questão de como é que se diz? É quando você procura dar o sentido à frase. Aqui é onde entra a questão da tradução. Vocês têm que saber exatamente o que está sendo dito para que vocês possam fazer a tradução e compreender bem essa frase. We could go out today. What do you think? Nós poderíamos sair hoje. O que você acha? Presente. Could you help me? Você poderia me ajudar? Futuro. Então, muito cuidado. Vocês têm que saber utilizar corretamente. E ele ainda pode ser utilizado para indicar, ações irreais e hipotéticas. I could sleep for months. Eu poderia dormir por meses, certo? A negativa do verbo pode ser escrita como could not, não é isso que a forma é no sentido formal, e couldn't, que é a forma abreviada ou contraída. Lembrando que esta forma aqui, could, ela se usa formalmente, e a abreviada couldn't, bem informal. I couldn't choose better words to say that. Eu não poderia escolher palavras melhor para dizer isso. Parabéns, congratulations. She tried to come, but she couldn't. Ela tentou vir, mas não pôde. Então, vocês entendam que o could vai ser a forma passada do can, que vai sempre indicar, o passado. Mas existem situações em que você vai fazer uma adaptação da fala ou da escrita, e aí ele pode indicar presente ou futuro, certo? Pode indicar ações irreais e hipotéticas. Isso aí vai ser de acordo com o contexto. Bom, aí nós temos o may e o might. Olha aqui a situação desses aqui. A gente trabalha eles junto porque eles são muito parecidos, muito parecidos, certo? A diferença é que esse may, os dois indicam possibilidade. Os dois vão indicar possibilidade. Só que o may dá uma ideia de uma possibilidade extremamente maior. O may dá uma possibilidade muito maior. A diferença é só essa. May e might vão indicar possibilidades, sendo que o may vai indicar uma possibilidade bem maior do que de acordo com o que está sendo trabalhado, certo? Olha aí. I might go, I have so much work to do. Pode ser que eu vá, tenho tanto trabalho a fazer.
Ó, I may go, I just need a ride. Eu posso ir, só preciso de uma carona. I meet rain tonight, but the sky is so blue. Pode até chover à noite, mas o céu está tão azul. It may rain tonight. There are some clouds gathering. Pode chover à noite. Há algumas nuvens se formando. Ou seja, dá uma ideia de uma possibilidade maior. May pode ser usado para pedir permissão, quer dizer. Permissão. Só que esse may só vai ser utilizado para pedir permissão quando indicar uma situação formal. E como é que eu sei, professora, essa questão formal? Muito simples. Palavras como, por exemplo, Mr., certo? Sir. Ou quando você está falando do sobrenome de uma pessoa. Ou quando você usa, como é que se diz? Indicações como doctor, certo? Então, nesse sentido de formalidade, a gente pode sim utilizar o may para permissão. As formas negativas, essa permissão, gente, ela é... Esqueci de falar só uma coisa. Essas formas aqui, formais na permissão, nas interrogativas, certo? Porque nas negativas, a gente utiliza may not e might not. Opa! O que foi que eu percebi? Neste caso aqui, não existe forma abreviada, não existe uma forma contraída. Isso é muito importante de vocês associarem, de vocês poderem assimilar, certo? She may not go to the party today, because she isn't feeling well. Ela não pôde ir à festa de hoje porque não estava se sentindo bem. Olha aqui, não existe forma abreviada. Bem aqui também, ó. She might not. Tá bem aí, ó. Certo? Aí nós vamos para o must. O must, gente, nada mais é do que uma opinião ou uma constatação. Mas cuidado, é uma opinião e uma constatação, mas quando nós temos certeza do que estamos falando. Não é numa dúvida, numa possibilidade, numa condição, não. O must, ele é muito fácil de usar por isso, porque a gente passa a ter a certeza, vejam bem, passa a ter a certeza do que nós estamos falando, certo? É uma verdade. Mas o must também pode indicar, o must, ele também pode indicar, de acordo com a situação, uma obrigação. Uma coisa que a gente sabe que é verdade e que é obrigatório. O que é uma obrigação verdadeira? Nós sabemos que nós não podemos sujar o chão. Não podemos jogar lixo no chão. Então, isso é uma obrigação e uma negativa verdadeira. Certo? Ele pode ter uma função parecida com o have to. É só uma informação. Se eu digo you must call, é a mesma coisa que eu colocar you have to call your mom, certo? E a negativa, ela sempre vai ser utilizada para coisas que não devem ser feitas, que foi o que eu acabei de falar. Obrigações que a gente sabe, são coisas que não podemos realmente fazer por uma questão de lógica mesmo. Should. O should, ele também é muito bom de se estudar, porque o should vai indicar, conselho. Ele pode indicar conselho, ele pode pedir uma opinião, certo? Ele vai indicar sempre conselho, como ele pode estar pedindo uma opinião. You're tired, you should go to bed. Você está cansado, deveria ir para a cama. You should rest for a while, you've been working all day. Você deveria descansar um pouco, trabalhou o dia todo. Or should I stay or should I go? Eu devo ir ou ficar? Should I tell her? Ou her, deve contar para ela? Então, sempre vai indicar um conselho ou uma opinião. Agora, você pode perceber, como eu coloquei bem aqui, que tanto o should como o must são parecidos. O que muda é a intensidade, certo?
Ó, você deveria ligar para ela, você deve ligar para ela. Observe que o should dá uma ideia de condição. O should dá uma ideia de condição, de conselho. Já o must é tipo uma obrigação, algo que você deve fazer. E na negativa aqui nós temos should not ou shouldn't. O should aceita essa forma abreviada, relembrando que ela vai ser sempre no sentido informal. Shall. O shall, ele também é muito bom de estudar. Ele é utilizado para perguntar algo a alguém, no sentido de uma sugestão. What shall I do? O que eu devo fazer? They are not going to out today, but we shall do it right. Eles não vão sair hoje, mas nós poderíamos, né? Então, dá uma noção de uma pergunta indicando uma sugestão. Essa pergunta indica uma sugestão. Aí nós temos o will. O will nada mais é do que o verbo no futuro em inglês. Indica o futuro, ó. Indica o futuro. Coisas que nós decidimos que vamos fazer, ou quando estamos planejando fazer alguma coisa, certo? Então, esse will vai indicar sempre o futuro. Ele sempre vai estar voltado para o futuro. A facilidade dele é essa. E observe que bem aqui nós temos essa abreviação. Esse apóstrofe LL é uma abreviação do will, certo, gente? Podemos escrever como eu coloquei aqui, ó. Opa, bem aqui. Bem aqui, ó. Podemos escrever na forma contraída. Lembrando que essa forma contraída é no sentido informal. Aí nós vamos para o would. É utilizado para falar sobre coisas imagináveis. Olha aí, ó. É algo imaginável. Não é uma certeza. A facilidade de você aprender a diferenciar esse would é que ele dá uma ideia imaginária. E aqui pode ser usado no presente, no passado ou no futuro, tanto faz. Would you go to my party if I invited you? Você iria à minha festa se eu te convidasse? If I had your number, I would call you. Ou seja, se eu tivesse seu número, eu te ligaria. Então, dá uma ideia de alguma coisa imaginária, certo? E a gente pode escrever a forma contraída. Esse would tem a forma contraída, o D, ó. I'd. Associa isso aqui. I'd, certo? E ele pode ser utilizado para perguntas muito parecidas, como can e call. Só que a diferença, lembrem, é que ele sempre vai dar uma ideia de algo imaginário. Bom, por hoje, nossa aula é essa. Bons estudos e um bom dia a todos. Qualquer dúvida, entre em contato comigo. Até o nosso próximo encontro.